Salvação, libertação. É bem importante assim. Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula é muitos minutos e precisa de ter paciência. Vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Salvação, Libertação. É muito importante assim, porque sempre nós ouvimos falar de salvação, de libertação, mas nós esquecemos que nós tínhamos que entrar na graça para termos a salvação e a libertação. A salvação e a libertação vêm também da maneira que a pessoa adquiriu durante a sua vida. Essa maneira é bem interessante porque nos nossos conceitos nós colocamos o Criador à nossa disposição. E depois nós queremos que o Criador nos auxilia em todas as coisas. E auxilia também aquele nosso conhecido. É diferente. Nós tínhamos que nos colocarmos numa condição de servir ao Criador. Todas as coisas que nós necessitamos, o Criador já colocou à nossa disposição. Se a pessoa faz um movimento de acordo com a luz, fica bem fácil assim de observarmos, ela tem o pão de cada dia. É bem importante assim, porque ter a boa vontade, as coisas já auxilia, vai possibilitando assim que a pessoa torna-se auxiliada. E nós sempre queremos mais um pouco. E esse pouco nós nos colocamos na condição de como se fôssemos superior, fazendo com que o Criador atua da maneira que nós achamos. Depois nós temos uma compreensão bem interessante que é as leis que os seres humanos criaram, nós andamos sob essas leis, que muitas e muitas não têm nada a ver com os ensinos e como a maneira interior que nós precisaríamos para nós. Então nós vamos ficando subjugados pelo nosso semelhante e nós vamos distanciando da naturalidade que a vida nos apresenta. Então, cada espírito humano teria que ter um trabalho dentro dele de verificando que as leis que foram instituídas pelo Criador, à medida em que nós vamos evoluindo, as leis do Criador passam a ser um auxílio para nós. Então, na nossa vida diária, é isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que as leis que os seres humanos criaram com o raciocínio, fica bem fácil assim de observarmos que estas leis não têm nenhuma grandeza e não têm nenhum benefício para o ser humano. Cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho de verificando o jeito que nós somos e nós tínhamos que ter dentro de nós essa naturalidade de ver a maneira que nós temos o procedimento quando dirigimos ao Criador. Então, dificilmente nós dirigimos ao Criador numa condição de simplicidade. A simplicidade precisa de lembrar que não é a pessoa não ter dinheiro ou morar naquele bairro. A simplicidade é uma condição interna. E nesta condição interna fica bem fácil assim de ouvirmos a nossa voz interior. Para isso, tem um ensino bem importante que fala assim: se a pessoa quer alguma coisa, que ela feche a porta do seu quarto. Quer dizer que somente nesta condição de não estar sendo visto pelo nosso semelhante é que a pessoa se encontra numa condição de natural. Quer dizer, ser natural não é andar descalço. Ser natural não é comer isso ou não comer aquilo. Porque nós tínhamos que entender assim. Se nos foi possibilitado todas as coisas, é isso que nós tínhamos que entender. Já recebemos e agora nós tínhamos que voltar de uma maneira agradável
para o nosso semelhante. Também temos que entender as leis, porque o amor não anda só. Ele anda junto com a pureza e ele anda junto com a justiça. Então, auxiliar o nosso semelhante tem aquela referência do amor com a pureza e com a justiça. Então, não é mais ou menos a nossa vida. Ela é uma vida que exige muitos conhecimentos das leis. Se nós adquirimos esses conhecimentos, e que precisaríamos de entender assim, tudo que nós temos um conceito está de acordo com aquelas leis que os seres humanos criaram. E essas leis não levam a pessoa para lugar nenhum. É isso que nós tínhamos que entender. A nossa vida interna é bem importante. É isso que cada um tem que fazer um trabalho dentro dele para ver como é que ele anda atuando. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta orientação. E nesta orientação a pessoa tem que ir fazendo uma reflexão para ela mesma, para ela ver o procedimento que ela está tendo. Então, toda a época da nossa existência, sempre tínhamos que lembrar que a responsabilidade é do indivíduo. Porque algumas pessoas falam assim, que está na hereditariedade. Não tem hereditariedade. Um espírito nasce numa família, aquela família tem aquelas tendências que aquele espírito que está nascendo tem. E é bom a pessoa ir lembrando, é simples, porque quando a pessoa pensa que ela é muito diferente, ela é igual. Porque aquele que domina e aquele que está sendo dominado são iguais. Porque o que está sendo dominado, se ele tiver uma oportunidade, ele passa a dominar. Então, quando nasce numa família, esta é a condição, a atração da igual espécie. E que nós tínhamos que fazer esse trabalho, porque muitas vezes aquilo que nós vemos no outro, e que se nós não estamos envolvidos, então nós vemos também que ele é igual. Mas nós não temos aquela limitação, mas nós temos limitação diferente. Então, salvação, libertação, a pessoa tem que lembrar que ela tem que conhecer as leis que foram instituídas pelo Criador e ela tem que ser muito cuidadosa, porque à medida em que nós vamos evoluindo, vamos crescendo dentro de nós, aumentando o nosso saber, nós vemos assim que temos limitação. Com o aumento do saber, vai tendo aquela condição bem importante de ter a compreensão. A mudança interna. Depois nós sabemos assim que a roda do destino, ela roda. Porque a salvação e a libertação, ela encontra-se numa condição daquilo que uma pessoa fez no período anterior, num período seguinte ela terá que colher. Fica bem fácil assim da gente ir observando essa referência. Quer dizer que para nós termos a salvação, a libertação, nós também tínhamos que ter uma mudança interna de melhorar a nossa maneira de sermos. Nessa maneira, então, quando aquele destino está aproximando de nós, devido à mudança que nós passamos a ter para melhor, porque tivemos o aumento do saber, tivemos agora uma compreensão melhor dos ensinos, mudamos a frequência. E depois nós sabemos assim que a colheita terá que acontecer. Pode ser de uma maneira branda. Tem muitas maneiras brandas para uma pessoa ter uma colheita. Aquilo que ela pensava que seria difícil, agora ficou mais fácil com a elevação e com a mudança que ela teve, aquela referência que apresentava como dificultosa, agora apresenta mais leve.
também tem uma coisa bem importante assim. Uma criança pequena, ela é levada para o ambiente de ensino. No tamanho que ela se encontra, a gente vai observando que, independente de qualquer coisa, ela pega na mão do adulto. Depois, ela por si só vai soltando a mão do adulto. Mas quando chega num determinado ponto que não oferece segurança, o adulto pega na mão daquela criança. Período depois, nós vemos assim que muitas vezes a criança vai na frente do adulto. Quer dizer que teve um amadurecimento. Na nossa vida diária, é bem importante compreendermos assim, porque para aquela criança ter tido o amadurecimento, ela teve a transição, a necessidade de segurar na mão do adulto. Num período depois, o adulto segurou na mão dela, devido à necessidade e à segurança que precisava. Para a nossa vida interna, para nós recebermos mais brandamente o nosso destino, nós temos que fazer esse trabalho de ter um aprimoramento dentro de nós, de perceber que tínhamos antes muitas limitações e que agora, através da compreensão, do conhecimento do livro Na Luz da Verdade, então nos tornamos melhores. Devido a isso, o nosso destino vai melhorando também. Então o Criador quer das suas criaturas somente coisas agradáveis. E fica bem fácil assim de observar num lar harmonioso, onde já entra ali o limite. Porque para tudo tem o limite. Tem o esclarecimento e o limite. Porque no caso da formação de filhos, fica bem fácil assim ter as normas. Nessas normas tem o limite. Dependendo da idade daquela criança em formação, só no período da manhã ela recebe muitas notificações. Maneira de sentar, a hora de lavar as mãos, a hora de proceder assim, aquela responsabilidade. Então, as normas. Quando tem a bondade, acontece que é agradável aquele lar e conviver com aqueles daquele ambiente. Era assim que tínhamos que proceder durante a nossa vida, agradável para todos, mas com o amadurecimento, com as leis que foram instituídas pelos seres humanos, entra dentro de nós um tolhimento. Então a pessoa é que tem que ir desenvolvendo agora a maneira que ela precisa de ter para ela mesma, usando daquela condição bem importante da atuação da intuição. Porque na referência que nós temos da intuição, que a primeira impressão é que é a correta. Então a pessoa vai caminhando durante a sua existência e ela tem que ir fazendo esses aparatos, essa segurança, para que ela possa caminhar e não ficar doente e não ficar entristecida, nem achando assim que ficou prejudicada. Essa referência é a vida toda. Depois nós temos o auxílio dos ensinos que nos ensina a refletirmos sobre os 6 dias anteriores. Com essa referência, nós vamos tendo um aprimoramento. Depois tem uma coisa bem simples e importante assim. A ampliação da memória vai possibilitando que entre dentro de nós os detalhes naquele relacionamento. E a pessoa vai vendo onde houve uma falha e o que deixa ela descontente. Então, dentro de nós, com esse aprimoramento, vai tendo a solução daquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Então, a bondade do Criador sempre colocou à nossa disposição tudo o que nós precisamos da nossa vida para o nosso desenvolvimento. Então, nós temos que entrar numa condição de não procedermos como se fôssemos superior ao Criador. Porque quando eu faço uma referência, mandando o Criador ir com aquele ou ficando com aquele outro, eu me coloco numa condição de igual. Então eu trago o Criador para o meu plano.
Então, em vez de eu me manter no meu plano, possibilitando assim a elevação que existe e o distanciamento que existe dos seres humanos em relação ao Criador. Não somos iguais, há uma diferença. Se a pessoa observa, tem muitas coisas que vai além da compreensão dos seres humanos, como o movimento dos astros, como o movimento do vento, que aquela cidade sujou o ar, o vento vem e tira o ar sujo daquela cidade, possibilitando que aqueles habitantes voltem a ter o ar limpo. É uma dádiva e que vai além da compreensão dos seres humanos. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós, em relação ao Criador, a grandeza e a bondade que existe, e o trabalho que nós temos que fazer para compreender, para que o nosso resgate na roda do destino venha mais brando para cada um de nós. Então, a referência que nós temos é o livro Na Luz da Verdade. Esse livro nos possibilita uma orientação, um discernimento e aquela condição bem importante assim, a esperança. Porque quando um filho se encontra no ambiente de ensino, aqueles pais têm vontade que esse filho, durante esse período, seja promovido na sequência dos ensinos. Mas, muitas vezes, o filho apresenta limitação. Se os pais se encontram atuando, percebendo o que está acontecendo, auxiliam, então, esse filho, possibilitando que ele venha a ter um amadurecimento. E, muitas vezes, o auxílio é a companhia, é encontrar-se presente, perguntando e orientando as limitações que estão apresentando. A nossa responsabilidade não é com aquele ou com aquele outro, é comigo. Porque no caso da moradia fica muito agradável quando temos possibilidade de ter uma maneira correta para um auxílio daquele em formação, possibilitando as condições necessárias. Depois, se ele fica bem sucedido de uma maneira geral, aqueles que o conhecem ficam felizes também, porque está sabendo assim que na caminhada da vida está apresentando a correspondência que todos esperam que venha a ter. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que trabalhar muito com o terceiro mandamento, que é aquela maneira de fazer a reflexão do que tem acontecido na nossa vida. E quando nós vamos ficando fortalecidos, vai acontecendo outras coisas também, como muitas coisas já tinham passado e que nós não lembrávamos. Agora essas mesmas coisas começam a voltar. Então, na nossa vida é muito importante assim. Com a volta, nós vamos ficando fortalecidos e vamos fazendo os resgates. É aquela condição bem importante de encontrar-se em paz consigo. Porque a paz, ela é de uma maneira que o elemento é que tem que tê-la dentro dele. Porque não adianta a paz externa. Fica bem fácil assim de observar no período de repouso. Muitas vezes aquele que acordou, ele encontra com os pensamentos muito movimentado. Se ele tem o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, então ele vai estudar. Com isso, a calma dentro dele. Quer dizer que esta calma é a paz, voltou a ter e agora é possível que ele tenha a condição de continuar com o repouso do seu corpo de matéria grosseira. Salvação, libertação. Essa é uma importância grandiosa, porque a primeira coisa que nós temos que fazer é nos colocarmos no grau em que nós nos encontramos e nos colocarmos naquela condição de ter vontade de servir ao Criador, porque já nos foi possibilitado a vida e nos foi possibilitado tudo aquilo que nós necessitamos. Então, na nossa vida diária, é isso que nós precisaríamos de entender. Aquilo que nós necessitamos já se encontra à nossa disposição.
se nós fizermos os movimentos necessários e com boa vontade, então teremos aquilo que nós precisamos. O espírito humano, independente dele, ele vai criando máculas, porque é bem simples assim. Nós, muitas vezes, vemos algo e aquilo que está acontecendo com aquele nosso semelhante, ele não nos pede auxílio, nem nos pede orientação. Nós interferimos. Ficamos com uma parte daquilo que está acontecendo com o outro que não nos pediu nada. Então a referência é que tínhamos que esperar que o outro viesse a nos pedir aquilo que ele está necessitando. Com isso, nós vamos caminhando mais facilmente, porque quando uma pessoa interfere, e às vezes interfere de uma maneira, aquele que recebeu a interferência, muitas vezes, ele dá um retorno não delicado para aquele que interferiu. Então, esse que teve a interferência não precisaria de ouvir aquelas explicações que ele não tem nenhuma responsabilidade com aquilo que está acontecendo. Precisa de fazer a diferença, porque muitas vezes a pessoa também necessita do auxílio e está com limitação em pedir o auxílio. Então, tem que fazer a diferença. Então, nas pequenas coisas nós vemos. E depois, no caso de criança, a informação, nós vemos assim. Do jeito que a criança vem apresentando o desenvolvimento, quando o adulto quer auxiliá-la e ela já apresenta uma segurança naquilo que está apresentando, ela fala que não precisa do auxílio. É isso que nós tínhamos que entender. Na fase de amadurecido, de envelhecido, nós tínhamos que lembrar do nosso período de formação, de ir vendo o procedimento que nós temos e que tínhamos, e que esse procedimento precisa de ter uma melhora. E é bem importante, porque na fase de amadurecido nós vemos assim que a salvação e a libertação se encontra com a intuição da pessoa, possibilitar que a intuição manifesta na sua vida. Com isso, ela vai ficando segura. Ela é que vai ficando segura. Fica bem fácil assim de observarmos na fase de amadurecido. Então, muitas vezes, aquele amadurecido não interfere, porque ele está sabendo assim que é necessário, que possibilita um amadurecimento. A salvação, a libertação, só é possível quando conhecermos as leis que o Criador instituiu e vivermos de acordo com essas leis, percebendo aquilo que nós temos para nós. E nessa percepção fica bem fácil assim da gente ter a compreensão. A compreensão é um procedimento de dedicação. Quando a pessoa vai dedicando em cima dos estudos, a maneira de trazer esses estudos para dentro, então ela vai mudando a sua frequência. Nessa mudança vai possibilitando então que a pessoa fique mais segura com ela. Toda a época da nossa existência, a pessoa tem que lembrar. Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós vamos colher. Não tem diferença. Então, para ter uma colheita melhor, para termos uma bondade dentro de nós, nós temos que também entrar naquela condição bem importante assim, que é perdoar os pecados alheios. E depois, não está relacionado assim que porque você agora compreendeu a vida e compreendeu o comportamento do outro, não quer dizer também que agora você tem que conviver com esse. É isso que nós precisaríamos de entender, porque muitas vezes esse que agora nós temos a compreensão da limitação que apresentou, da consequência que nós recebemos, esse não se encontra mais nas nossas proximidades
Então, é dentro de nós é que nós vamos fazendo essa clareza do nosso anterior, do nosso passado. Então, é isso que nós precisaríamos de entender para nós. Não é agora procurando aquele um. Dentro de nós é que existe esta possibilidade que quando uma pessoa tem algo para ser solucionado, então ela fala assim que ela não está tendo a compreensão. E ela pergunta para um, e ela pergunta para outro, uma solução para esse fato. Depois, ela mesma entra dentro dela o saber e ela fala, eu já sei. Quer dizer, esse eu já sei é porque a pessoa teve uma elevação e aquilo que se encontrava no nível anterior, um nível menor, agora com a elevação, ela vê de ângulos diferentes aquilo que ela precisa de solucionar. Então, na roda do destino, nós temos que lembrar que a consequência vem para nós. Para que esta consequência seja amenizada, nós temos que mudar dentro de nós, entrar numa condição bem importante assim, de ter tido a compreensão, de perceber que no período anterior, com a limitação que nós temos, aquilo que nós tínhamos de limitado, agora não é mais uma limitação. Entrou a compreensão. Se entra a compreensão, a consequência diminui. Porque as irradiações que vêm para nós, com a mudança que tivemos, essas irradiações vêm amenizadas. E depois nós temos uma coisa bem importante assim, a frequência que nós temos. Essa frequência nós sabemos assim que é verdadeira, porque é o caso da criança que gosta de um e que não gosta do outro, é o caso do animal que aproxima daquele que gosta de animais e que repele outros que não gostam de animais. Quer dizer que a melhora que nós temos que ter é desta frequência, possibilitando assim que os auxílios sempre encontram-se à nossa disposição e que se nós vibrarmos de acordo com as leis que o Criador instituiu, esses auxílios fluem para nós de uma maneira agradável, que é o caso daquela moradia onde existe uma harmonia na formação daqueles que estão em formação. Nessa harmonia, possibilitando assim um melhor ambiente para todos aqueles. Então, fica agradável conviver com esses que apresentam uma harmonia. Mas a referência sempre é o livro Na Luz da Verdade, que vai nos possibilitando, que é o caso daquele que tem o costume de estudar o livro e acorda à noite. Do jeito que ele acordou, é como se já fosse o horário de levantar. Devido a isso, a calma dentro desse que estuda o livro. O livro Na Luz da Verdade é aquela referência bem importante assim, porque nos ensinos, quando Jesus fala que virá um outro que não ele, que alguns dos discípulos não entenderam essa orientação, é aquela bondade que ele intercede para os seres humanos, pedindo ao Pai a possibilidade de auxiliar os seres humanos. Então, aquela referência de vir outro que não ele é o livro Na Luz da Verdade, é o saber. Na época de Jesus, a pessoa poderia ter somente a fé, mas hoje nós vemos assim que é necessário que venha ter o saber, porque nós não temos mais aquela pureza e aquelas irradiações que Jesus nos possibilitava, com aquelas irradiações possibilitando que nós tivéssemos uma fé com clareza. Hoje é o saber. Então a pessoa tem que ter o discernimento de ir vendo o procedimento que ela tem e a maneira que ela precisa de continuar tendo. Então, para nós termos a salvação e a libertação, é necessário que tenhamos o conhecimento e é necessário também que nós venhamos a mudar a nossa irradiação. Quer dizer, a mudança da irradiação é uma condição verdadeira,
É um procedimento de elevarmos de dentro. Estuda o livro Na Luz da Verdade